Um dos livros que eu mais gosto de ler é Confissões de Santo Agostinho. Eu acho que todo cristão, depois de ler a Bíblia umas 10, 15 vezes, inteirinha, cabo a rabo, e ler pelo menos umas 5, 6 vezes cada evangelho, cada carta de, de Paulo, João e Pedro, e depois de ler Provérbios, depois de ler Salmos. O primeiro livro que os cristãos deveriam começar a ler depois de sair da Bíblia é Confissões de Santo Agostinho. Não interessa se você é católico, se você é evangélico, se você é cristão, você tem que ler Confissões de Santo Agostinho. É um dos melhores livros para quem é cristão. E depois, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que talvez a gente estude também. Então vamos ler uns trechinhos desse livro que sempre me traz muita paz quando eu leio. Tu és grande, Senhor, e demais louvável, grande é a tua potência, e tua sabedoria é inumerável. Quer te levar o homem, fragmento qualquer de tua criação, e anda em círculos carregando sua mortalidade, anda em círculos carregando a prova do seu pecado e a prova de que tu resiste aos soberbos. Contudo, o homem quer te louvar, esse fragmento qualquer da tua criação. Tu o incitas para que goste de te louvar, porque o fizeste rumo a ti, o nosso coração é inquieto, até repousar em ti. Concede-me, Senhor, saber e compreender o que é anterior, invocar-te ou louvar-te, conhecer-te ou invocar-te. Mas quem poderia te invocar se não te conhecesse? Não te conhecendo, poderia invocar outra coisa, mas não te invoca, ao contrário, para te conhecer? Porém, como invocarão os que não acreditam? Ou como acreditarão se ninguém anunciou? E louvarão o Senhor os que o procuram. Quem o procura, encontra-o, e quem o encontra, louvá-lo-á. Que eu te encontre, Senhor, invocando-te, e te invoque acreditando em ti. Com efeito, foste anunciado. Invoca-te, Senhor, a minha fé, que tu me deste, que me inspiraste pela humanidade de teu Filho e pelo ministério de teu anunciador. E como invocarei o meu Deus e Senhor, já que certamente ao invocá-lo, o chamo para dentro de mim. Que lugar há em mim para que o meu Deus venha para dentro de mim? Como Deus viria em mim, Deus que fez o céu e a terra? Então, Senhor meu Deus, há algo em mim que possa te conter? Acaso te contém o céu e a terra que fizeste e nos quais me fizeste? Ou o fato de nada ser sem ti implica que tudo o que for te contém? Mas então eu também, por que peço que venhas para dentro de mim? Eu que não seria se tu já não estivesse dentro de mim. De fato, ainda não estou debaixo da terra. No entanto, até ali tu te encontras. Porque, mesmo se eu descer no inferno, tu lá estás. Portanto, meu Deus, eu não seria absolutamente se tu não estivesses em mim. Ou antes, se eu não seria se não estivesse em ti, a partir do qual, pelo qual e no qual tudo é. E assim, meu Senhor, assim mesmo, Senhor, é assim mesmo. Por que te invoco se estou em ti? De onde virias a mim? Para onde me afastaria? Fora do céu e da terra, para que dali venha o meu Deus que diz: eu preencho o céu e a terra. Então te contém o céu e a terra, porque tu os preenches, ou os preenches e ainda sobra, porque não te contém. E para onde transbordaria o que sobra de ti, uma vez preenchidos os céus e a terra? Ou não é necessário que tu, que contém todas as coisas, seja contido por algo, porque o que tu preenches, o preenches contendo-o? Com efeito, não são os vasos plenos de ti que o tornam estável, mesmo que eles sejam quebrados, tu não derramarias. E quando derramas, sobre nós não nos desces, mas nos levanta, não te dispersas, mas nos recolhes. Mas tudo o que preenches, o preenche da totalidade de ti, ou não podendo te conter inteiro, todos os seres conteriam uma tua parte, e todos a mesma simultaneamente?
ou cada um singularmente, os maiores uma parte maior e os menores uma menor? Haveria, portanto, em ti partes maiores e menores? Ou estás todo em todo lugar e nada te contém inteiramente? O que és, afinal, meu Deus? O que pergunto, senão o meu Senhor? Quem, de fato, é Senhor além do Senhor? Quem é Deus além do nosso Deus? Supremo, ótimo, poderosíssimo, todo-poderosíssimo, misericordiosíssimo, justíssimo, ocultíssimo, evidentíssimo, belíssimo, fortíssimo, imóvel e inapreensível, imutável, que tudo muda, nunca novo, nunca velho, que tudo renova, mas envelhece os soberbos e eles não percebem. Sempre ativo, sempre em repouso, que acumula sem ter carência, que carrega e preenche e protege, que cria e nutre e perfaz, que procura sem que nada lhe falte. Tu amas e não ardes, é ciumento, mas sem receios. Arrependes-te e não sofres. Enfureces-te e mantém-se calmo. Mudas ações, mas não o propósito. Recolhe o que encontra e nunca perdeste. Nada te faltas. Goza do que logras, nunca avaro reclama juros. Entregamo-te com sobra para que fiques em dívida, mas quem possui algo que não seja teu, dás o que é devido e nada deves, pagas as dívidas sem nada perder. Mas o que digo, meu Deus, minha vida, minha santa doçura, e o que diz qualquer um quando fala de ti? E no entanto, ai dos que calam sobre ti, porque mesmo falando são mudos. Quem me fará repousar em ti? Quem fará com que tu venhas ao meu coração e o enebries, para que eu esqueça dos meus males e abrace a ti, meu único bem? O que és tu para mim? Tem piedade para que eu fale. O que eu sou para ti, para tu ordenares que eu te ame, e se eu não o fizer, te enfureceres e ameaçares grandes desgraças? Seria uma desgraça pequena não te amar? Ai de mim, dize-me, pelos teus atos de misericórdia, Senhor meu Deus, o que és para mim? Dize a minha alma, sou a tua salvação. Dize, para que ela ouça. Eis diante de ti os ouvidos do meu coração, abre-os e dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Correrei atrás dessa voz e te alcançarei. Não me escondas a tua face para eu não morrer. Eu morra para vê-la. É pequena a casa da minha alma, para que tu venhas a ela e seja ampliada, graças a ti. Está em ruínas. Reforma, contém as coisas que ofendem os teus olhos. Digo, sei-o, mas quem a limpará? Para quem, senão para ti clamarei? Purifica-me das minhas culpas secretas, Senhor. Poupa o teu servo das alheias. Eu acredito e por isso falo, Senhor, tu sabes. Não te numerei contra mim as minhas faltas, meu Deus, e tu perdoaste a impiedade do meu coração. Não discuto o teu julgamento, Senhor, tu és a verdade, e eu não quero me enganar. Não quero que a minha iniquidade minta para si mesma. Não discuto o teu julgamento, porque se levares em conta as culpas, Senhor, quem poderia resistir? Mas deixa-me falar a tua misericórdia, eu, terra e cinza. Deixa contudo que eu fale, porque é a tua misericórdia que falo. Não há um homem que possa rir de mim. Tu talvez até rias de mim, porém, voltando-te para mim, terás piedade. Pois o que eu quero dizer, Senhor, senão que não sei de onde vim até aqui, para isso que chamo de vida mortal ou morte vital, não sei. Aqui me acolhem as consolações da tua compaixão, segundo aprendi pelo meu pai e mãe carnais, do qual e na qual me formaste no tempo. De fato, eu não lembro. Receberam-me as consolações do leite humano, e não era minha mãe ou minhas amas que enchiam a si mesmas os seios, mas tu me dava, através delas, o alimento da infância, conforme estabeleceste, e as riquezas que colocaste até o fundo das coisas. Tu me dava também, de não querer mais do que me davas,
e as que me nutriam de querer dar-me o que davas a elas. Queriam me dar, com efeito, segundo o mantimento regrado, aquilo que abundavam graças a ti. Era bom para elas o bem que eu recebia delas, porque não vinha delas, mas através delas. De ti, por certo, Deus, vêm todos os bens. Do meu Deus vem toda a minha salvação. Isso eu percebi mais tarde, quando tu me declaraste por aqueles dons que concedeste interior e exteriormente. Porquanto sabia mamar e me apaziguar nos prazeres, ou chorar pelas ofensas, a minha carne nada mais. Em seguida comecei a rir, antes no sono, depois na vigília. Isso me foi contado e eu acredito porque vi outras crianças agir da mesma forma. Mas quanto a mim, mesmo não lembro. Pouco a pouco começava a perceber onde estava e queria manifestar minhas vontades àqueles que poderiam satisfazê-las. Eu não conseguia, porque aquelas estavam dentro e esses estavam fora. Não podia penetrar minha alma com nenhum dos seus sentidos. Então me levava a gestos, sons e sinais que imitavam as minhas vontades, pelo pouco que podia, da maneira que podia, mas não eram realmente semelhantes. E quando não me obedeciam, ou por não entender ou por não me prejudicar, indignava-me que os adultos não se submetessem e gente livre não me servisse, e vingava-me deles chorando. Aprendi isso com os bebês que pude observar, e eles inconscientemente me mostraram o que foi melhor do que fizeram, cientemente os que me criaram. Mas eis que a minha infância morreu há tempo e eu estou vivo. Tu, porém, Senhor, que és para sempre vivente, e no qual nada morre, porque antes do início dos séculos, e antes mesmo de tudo, que possa ser chamado de anterior, tu és. E és, Deus Senhor, de todas as coisas que criaste, contigo permanecem as causas estáveis do mundo. E tudo que é estável se mantém as origens imutáveis de tudo o que é mutável, e vivem as razões eternas de tudo que é irracional e temporal. Dize, Deus, a mim, teu suplicante, dize-me, misericordioso, com teu miserável, se minha infância já se seguia à morte de alguma idade anterior, talvez aquela que passei no ventre da minha mãe. Com efeito, sobre esse período também ouvi alguma coisa, e eu mesmo vi mulheres grávidas, e quanto a uma época ainda anterior, minha doçura, meu Deus, estive em algum lugar ou fui algo? Sobre isso não há quem possa me falar, nem mesmo meu pai, minha mãe, nem a experiência dos outros, nem mesmo a minha memória. Tu ris de mim se eu te pergunto isso e me ordenas te louvar e confessar por aquilo que conheço. Faço a minha confissão a ti, Senhor, do céu e da terra, louvando-te pelo meu nascimento, pela minha infância, que não lembro, mas concedeste ao homem conjecturar sobre ela a partir de outros e acreditar em muitas coisas sobre si, mesmo na base da autoridade até de mulherzinhas humildes. De fato, eu já existia e vivia naquele tempo e no fim da infância já procurava sinais de que os outros conhecessem meus sentimentos. De onde vinha essa vida animal, senão de ti, Senhor? Alguém poderia ser artífice de si mesmo? Há alguma corrente que vem de alhures e se escorre em nós para que sejamos e vivamos sem que tu nos faças, Senhor? Tu, para quem ser e viver não são distintos, porque o ser supremo e o viver supremo são o mesmo. Tu és supremo e não mudas, e em ti o dia de hoje não passa, e no entanto passa em ti, porque tudo isso também está em ti. Não haveria caminhos para passar, se tu não os contivesse. Mas se teus anos não acabam, teus anos são hoje, e quando os dias dos nossos pais já passaram pelo teu hoje, e dele receberam a medida e tudo o que foram, e agora outros passarão, e também receberão tudo o que serão. Mas tu és sempre o mesmo, e as pessoas e todas as coisas de amanhã e depois de amanhã, e todas as coisas de ontem e antes de ontem. Tu as fará hoje, foi hoje que as fizeste, e que me importa se alguém não entender? Alegre-se ele também dizendo: o que é isso? Alegre-se mesmo
assim prefira te encontrar, e não encontrando, não te encontrar. Escuta, Deus, ai dos pecados dos homens. Um homem diz isso e tu tem piedade dele, porque tu o fizeste e não fizeste o seu pecado. Quem me lembrará dos pecados da minha infância, porque ninguém é livre do pecado diante de ti, nem o recém-nascido, que tem apenas um dia de vida sobre a terra. Quem nos lembrará? Alguma criancinha minúscula na qual vejo e não lembro de mim? Em que pecava então? Talvez porque cobiçava os seios chorando. De fato, se me comportasse assim agora, cobiçando não certamente os seios, mas algum alimento condizente à minha idade, seria com toda razão escarnecido e censurado. Logo, naquela época fazia coisas censuráveis, mas não podendo compreender a censura, o costume e a razão não deixavam que fosse repreendido. Com efeito, crescer, expurgamos e descartamos essas atitudes e nunca vi alguém descartar propositadamente coisas boas ao limpar algum lugar. Era bom, por acaso, mesmo naquela idade, pedir chorando até o que me faria mal. Indignar-me amargamente com os homens não submissos e livres, com os próprios pais que me geraram, além de outras pessoas ajuizadas que não obedeciam ao sinal da minha vontade, e tentar machucá-las, batendo quanto podia, porque não obedeciam às ordens, que seriam perniciosas se obedecidas. Logo, é a fraqueza dos membros infantis que é inocente, não a alma dos infantes. Eu mesmo vi e tive a experiência de uma criança ciumenta. Ainda não falava, mas olhava pálida com expressão irada a criança que mamava junto com ela. Quem não sabe disso? Mães e amas dizem isso, que se corrige com não sei que remédios. A não ser que isso também seja inocência, não tolerar diante de uma fonte de leite que jorra rica e abundante um parceiro desprovido de toda força e que depende desse único alimento para viver. No entanto, somos indulgentes com esses pequenos excessos, não porque sejam nulos ou pequenos, mas porque passam com a idade. Prova disso é que não podem ser tolerados de bom ânimo quando se manifestam por alguém mais velho. Tu, portanto, Senhor meu Deus, que deste ao recém-nascido a vida e um corpo provido de sentidos e articulado em membros, assim como vemos, e embelezaste a sua figura, e insuflaste nele todos os instintos animais para sua completude e conservação, tu ordenas que eu te louve, por isso confesse-me a ti e cante teu nome altíssimo, porque tu és Deus onipotente e bom, ainda que tivesses feito só isso, que ninguém poderia fazer além de ti, unidade da qual vem toda a medida, formosíssimo que formas tudo e que ordenas tudo pela tua lei. Mas aquela idade, Senhor, eu não lembro como a vivi. A respeito dela, acredito nos outros e conjeturo o que fiz a partir de outras crianças. Bom, acho que a gente já estudou bastante, 18 minutos já. Eu começo a ler, esqueço da hora lendo esse livro. Eu falei que era bom, tenho certeza que vocês gostaram também. De repente a gente pode ler mais uns trechos num outro estudo.